Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje vamos falar sobre algoritmos. Em algoritmos nós temos várias técnicas para resolver problemas e com o passar dos anos vários programadores implementaram soluções técnicas para resolver problemas. E dentre essas técnicas que existem, nós vamos aqui falar de apenas uma das mais básicas e mais comuns que existem, a técnica de dois ponteiros. E por que utilizarmos as técnicas de dois ponteiros? Bem, os algoritmos, à medida que foram evoluindo, surgiu a necessidade de criar técnicas para resolvê-los de maneira mais eficiente. Daí que entra a eficiência em algoritmos, aquilo que nós estudamos como complexidade algorítmica. Para o problema de hoje, nós temos um problema que é muito conhecido no mundo da programação, na qual pode-se resolver de diversas maneiras, mas a forma que nós vamos utilizar neste vídeo é justamente a técnica dos ponteiros. Por quê? Porque a técnica dos dois ponteiros acaba por ser mais eficiente. Conforme estamos a ver este holograma com esta explicação aí à frente na nossa tela, nós temos uma string ABS que vai até CS. Para resolvermos esse problema nós teríamos que primeiramente inverter toda a string e fazer uma comparação com a mesma. Mas nós não sabemos qual é a complexidade algorítmica deste método ponto reverse na linguagem de programação que nós estamos a utilizar. E muitas vezes o entrevistador, a pessoa que está a fazer a entrevista, quer saber as suas competências como programador. Portanto, você tem que meter a mão na massa e resolver este problema. Uma palavra palíndrome são aquelas palavras que, lendo de frente do início ao fim, é a mesma palavra do fim ao início. Então dizemos que, por exemplo, Ana é uma palavra palíndrome, porque lendo de frente para trás é Ana e de trás para frente também é Ana. Então a solução para resolver este algoritmo seria utilizar dois ponteiros, porque se não usarmos dois ponteiros, uma vez que esta técnica é mais eficiente, as outras técnicas não seriam muito eficientes, como por exemplo usar variáveis auxiliares, roubaria ou precisaríamos de mais espaço na nossa memória. Portanto, a técnica de dois ponteiros não utiliza muito espaço na memória para guardar esses valores. E, além do mais, nós podemos apenas fazer menos iterações e também menos comparações. Ao passo que, se não usarmos dois ponteiros, nós vamos fazer N comparações ou até mesmo N comparações ao quadrado. Já com a técnica de dois ponteiros, que consiste em meter um ponteiro no início e outro no fim, nós vamos fazer N iterações dividido por 2. Por quê? Porque a cada uma das iterações nós vamos resolver ou vamos utilizar dois passos, não é? E automaticamente vamos reduzir o número de iterações que teria o nosso programa. Se utilizarmos um algoritmo que não utiliza dois ponteiros, muito provavelmente teríamos que usar um n ao quadrado ou até mesmo um algoritmo da ordem n. Mas em complexidade algorítmica não importa se n dividido por 2 é menos que uma complexidade ordem n, porque nós ignoramos as constantes. Logo, n dividido por 2 também é uma complexidade ordem n. Mas qual é a vantagem? A vantagem é justamente quando nós temos uma grande complexidade de dados. Okay? Se tivermos uma grande complexidade de dados, milhões de dados, dividido pelo meio, ficaria muito mais fácil, reduziria pela metade o número de iterações que teríamos que fazer para resolver o mesmo problema. Aí estamos a ver a explicação do algoritmo, que no primeiro passo vamos ver se as duas strings são iguais. Se sim, vamos continuar a percorrer até que o ponteiro do lado esquerdo seja maior ou igual que o ponteiro do lado direito. Se isso acontecer, quer dizer que percorremos toda a string, se encaramos, os dois ponteiros se encararam no meio, ou então ultrapassaram um outro quando o array ou a string tiver elementos pares. Isso quer dizer que percorremos toda ela e não encontramos um valor diferente, fazendo esta comparação entre o valor que está na esquerda e o valor que está na direita. Logo, esta string vai retornar true, porque a string é palíndrome. Bem, aqui no código nós estamos a ver a implementação do algoritmo.
que nessa implementação nós temos que fazer o quê? Primeiro vamos ter uma entrada de dados, que é a nossa string. Para isso nós vamos criar este input. E depois de termos este input, o que é que vamos fazer? Vamos criar a nossa função, que vai receber esta string e retorna um valor booleano, não é? No caso, nós podíamos deixar somente o valor a ser retornado, mas infelizmente estou usando uma versão do Swift mais antiga e este algoritmo, esta solução não iria funcionar. Temos que usar a mesma palavra reservada, return. Mas a nossa string no parâmetro nós utilizamos primeiro um underline. Para quem não viu o tutorial de funções, nós temos que meter um underline para fora, não utilizarmos um valor predefinido dentro da nossa função. Então nós utilizamos um underline porque não queremos escrever nenhum parâmetro ao utilizarmos essa função, só queremos passar o valor. Como estou usando uma versão mais atrasada do Swift, eu tive que fazer o quê? Pegar um array auxiliar de caracteres e à medida que vou percorrendo os caracteres que estão na nossa string, vou metendo neste array para depois então aplicar a técnica dos dois ponteiros. Então o que é que nós vamos fazer aí? Aplicar a técnica dos dois ponteiros, que é enquanto que o valor do ponteiro que está na direita for maior que o valor do ponteiro que está na esquerda, isso significa que nós precisamos verificar se os valores que estão no array são iguais. Nesse caso, o valor que está na esquerda não pode ser diferente do valor que está na direita. Se isto acontecer, significa que temos que retornar falso e a string não é palíndromo. Caso sejam iguais, então nós vamos continuar a percorrer este array de string e para tal vamos recuar o valor do ponteiro que está na direita e avançar o valor que está na esquerda para fazermos essas duas comparações. Ao final de tudo, só temos que retornar falso porque o ciclo acabou e eventualmente não encontrou nenhum valor diferente. Para tal nós temos que mostrar esse valor na tela, mas não capturamos o valor com uma variável, mas agora colocamos aí o resultado e vamos mostrar na tela. E é tudo para este tutorial. Vamos ver se o algoritmo funciona. Espero que tenham gostado deste vídeo. Subscrevam no canal para mais tutorial como este. Comenta qual tipo de algoritmo gostaria de ver, explicação em Swift. Desejo tudo de bom e até a próxima.